pode passar 1000 anos, mas nada é melhor, nada vale do que passar um dia na presença do Senhor. Amém. Um dia na presença do Senhor é que vale como 1000 anos. E nesse momento nós vamos nos alegrar. Amém. Nesse momento nós vamos continuar adorando com palmas. E temos vários rostos aqui que nós não conhecemos, né? Nós temos várias igrejas aqui. E eu vou convidar você, nesse momento, a sair do seu lugar e pelo menos cumprimentar 10 pessoas. 10 pessoas. É para sair. Aí vai... Aqui de lado não dá, né? Vai ficar girando, né? 10 não, 20 que tem mais gente. Bora. Bora, 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 Bruno. Bora, Bruno, bora. É pra contar. Cumprimente. Somos todos irmãos. Dá pra começar não? Dá pra começar não? 1, 2, 3, vai! Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, cante comigo assim. Com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Ele é o quê? Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus no coração. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém? Aleluia! Quando nós estamos na presença do Senhor, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar. Amém! Na presença de Deus não existe tristeza. Na presença do Senhor só existe alegria e exultação. Senhor, encher este lugar.
Fala-me. Fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, Dá vontade de voar, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de voar, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de voar, dá vontade de dançar. fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Quero ouvir vocês, vai! Todo Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de voar, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti. Dá vontade de voar, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de voar. Ei, ei, na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria. de te conhecer, Senhor, e erguer as minhas mãos e te adorar. Dá vontade de voar, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Palmas! Jesus, glória a Deus. Amém? Senhor nos abençoe. Igreja pode citar. Agora chegou o momento da dinâmica que vai ser feita por Jamile. E Pedro, não sei se ele já chegou. Já chegou? Já chegou, pronto. Podem vir. Boa tarde, gente. Graça e paz. Vamos começar, não, continuar a descontrair com mais uma dinâmica. Acho que todo mundo recebeu uns papelzinhos escrito paz, união, alegria e amor. Todo mundo recebeu? Sim, levanta aí, por favor. Alguém não recebeu? Não recebeu? Aqui.
Alguém mais não recebeu o papelzinho? Ali, ali. 1 minuto. Já já chega. Jamile vai explicar mais ou menos o que vai acontecer. Então, graça e paz, né? Com esse papelzinho aí, né, a gente vai se dividir, né? Tem amor, alegria, união e paz. E aí vocês vão ter que se encontrarem. Vocês vão ter que ver quem é que está do grupo alegria, amor, união e paz. Vocês vão ter que se encontrar agora, se levantar e fazer um grupinho. Tem até como ficar mais fácil. Cada um... Pera aí, gente. Se sente. Dá pra ficar mais fácil. Primeiro, quem é de alegria, se levanta. Se levanta. Oxe, animação, minha gente. Que animação, E hein? se junta. Se junta, faz um grupo aqui desse lado de cá. Aqui, vem embora. Todo mundo pra cá. Alegria aqui. Todo mundo de alegria. Tem que ser alegria. Quem tá com o nome união, a palavra união, levanta. Só tem 2 pessoas? União. Só tem 4. Mais alguém de união? União. Então fica aqui, desse lado daqui. Todo mundo de união já foi pra cá? União. Você de união? Por favor. Pra Ali. cá. Agora, quem pegou amor, levanta e vai ali para aquele canto ali direito. À minha direita. Todo mundo se junta. União tem que ser unido, gente. Agora quem tá com a palavra paz. Aqui, fica ali, daquele lado ali. Pera aí. Todo mundo junto, cada um do seu grupo. Agora eu quero ouvir um amém do grupo de alegria. Amém. Ô, glória. Do grupo paz agora. Do grupo amor. Eita, Jesus. União. Tem que ser mais... Tá vendo? Então, vou explicar a vocês. Vocês agora vão conversar. Vocês vão dizer a igreja que vocês é. Se você não for de nenhuma igreja, não tem problema, tá? A igreja que vocês é, o nome de vocês, a idade, alguma coisa que vocês gostam e o time que vocês torcem. Entre vocês, 5. É o momento de vocês se conhecerem. É o momento que vocês se conhecerem aí. Porém... Vocês vão todo se mundo se... conhecer um ao outro. Agora, porém, temos mais um desafio, que é o ponto. Vocês vão ter que achar alguma coisa. Cada grupo vai ter que achar cada coisa. Vocês são união, né? Exemplo, a união vai ter que achar algo em comum entre eles. Exemplo, a comida favorita, se vocês tiverem alguma comida que vocês gostam muito e são em comum. Aí vocês vão ter que segurar aí essa palavra. Aí pode ser cantor favorito, pode ser comida favorita, cor favorita, tanto faz. Mas tem que ser em comum, grupo todo. Todo mundo escutou? Todo mundo escutou como era? É para achar algo em comum entre o grupo de vocês, tá? Que vocês têm, algo em comum. O grupo de união, sabe? Entendeu tudo? Uma roda. Todo mundo tem que estar animado. Isso daqui tem que acontecer, hein? Bora, gente, se conheçam. Vejam aí. Quero ver no final do culto, viu? E aí, Grupo Alegria, como é que tá aqui?
Eita, se conheceram? Já se conheceram? Todo mundo sabe o nome aí já? Não, o nome então não se conheceram. Então não se conheceram. Tem que ver aí. Por aqui, Grupo União. Se conheceram? Sabe o nome? O nome? Já sabe o nome, pelo menos? Bora ver, viu, E alguma Alegria? coisa em A união comum? tá mais forte. Oxe, ô Glória. Olha. Pera aí. Grupo Alegria. Cadê Grupo Alegria? Não, pera aí, pera E aí. aí, vocês já se conheceram? Já sabem que tem algo em comum? Já se conheceram aqui? Nós queríamos um pouco de silêncio. Oi? Já Não, se tem que ser em conheceram? comum, tem que ser em comum. Não? Então tem que ver aí, viu? Chegamos no amor, viu? Uhul! Ô, Glória. Tem muito amor nesse grupo? Tem muito amor pra dar. Uhul! Santa Cruz! Eu acho que o Grupo Amor tá mais rápido, hein? Pois é, também Tem que acho. se ligar tô nisso achando. aí, hein, galera? Um de cada um. Pra dizer o que acha sobre o que acharam em comum com eles. Entendeu? Pode ser mais de uma coisa, hein, galera? Se tiver muito difícil, não sei. Vou chamar um adolescente de cada grupo. Depois eu vou chamar a federação, quem tá indo a federação, pra vir aqui e ele entrar em algum grupo. Eles vão. Júlia vai, as duas Júlias vão pra cá e Daniel também vai pra cá. E eles vão entrar em grupo diferente, no grupo deles vão orar. Ah, então a gente vai chamar. A gente vai chamar só a federação. Só a federação. Esquecemos de avisar, mas tem um tempinho correndo aí, hein, galera? Pois tem que é. olhar logo o tempo. Vejam aí logo, encontrem o que tem em comum. Já achou Já aqui? terminou, né? Já terminou Só aqui. pra segurar um pouquinho. Vão se conhecendo, Acabou? gente. É o minuto de você se conhecer. Continue aí, viu, rapaziada? Continue. Mas o tempo tá acabando de vocês se conhecer, viu? As meninas. Vão se conhecendo. Esse é o tempo de vocês se conhecerem, de vocês baterem um papo. É a hora de vocês se conhecerem. E eu fico aqui chamando o pessoal pra falar o que acham. Eu não gosto de orar, não, amigo. Pera aí, gente. Olha, eu vou precisar retirar 2 pessoas do Grupo Amor. As 2 Júlias, né? As gêmeas. Vamos lá. Vão se conhecendo aí, gente? Já acabou a conversa? Acabou. Já? Oxi. O tempo acabou. Então, Continue pera aí, tá? Fiquem Não aí. sai. Mas o tempo acabou. Agora não tem mais negócio, não. Fiquem nos grupos ainda, não se separem, hein? Paz. Um dos daqui da federação vai passar em cada grupo para falar um pouco, agradecer, orar por vocês, tá certo? Aí acho que vai Sangioli para Alegria. Pode ir, amigo. O seu grupo. Vai orar, tá? Bora pelo meu grupo. Sim. Vai Júlia para vem para União, Júlia. Não, Jamile, eita. Vou pro União. Jamile vem para União, aí vocês
Vê aí, porque vocês estavam no mesmo grupo, né? Agora elas vão agradecer pela visita de vocês e orar por vocês. Espero que seja um momento bem agradável para todo mundo. O Grupo Alegria tá alegre, realmente. O Grupo Alegria tá alegre, só não tô vendo o amor. Cadê a agitação do amor, hein? A agitação de vocês, só tô vendo a alegria agitada aqui, viu? Então, agora eu vou chamar uma adolescente de cada grupinho, tá? Thalita, eu queria que Thalita viesse aqui para falar o que tem algo em comum entre o teu grupo aí. Você vai falar aqui. Acho que os grupos já podem se sentar e, se possível, se sentem Daqui juntos, eu queria chamar a continuem Clarinha junto. para ela dizer o que há em comum, né, entre o grupo dela. Dali eu queria chamar... Ah, eu não sei o nome do povo ali. Tem alguém dali que eu conheço? Cadê? Cadê os representantes Essa voluntários menininha aqui, essa daqui. dos outros grupos? Vem aqui, União. vem. Um só. Um só. Vem, Daniel, vem, Daniel. Vem aqui. Os adolescentes que estão aqui vão dizer agora o que teve em comum no grupo de vocês. O que tem em comum no meu grupo é que tem muita gente que torce pro Santa Cruz. Qual é o grupo? Amor, o grupo Amor. É pelo que eu vi, viu? No grupo da gente, que foi o grupo da alegria, o que teve em comum é que todos do grupo amam pizza. No meu grupo, no grupo da paz, todo mundo bebe água. Todo mundo bebe água. O meu grupo, o Grupo União, a gente... Todo mundo gosta de cuscuz, foi isso. Agora eu queria escutar um amém de cada grupo. União. Amém. Alegria. Amém. Amor. Amém. Paz. Amém. Uhul. E agora todo mundo junto. Todo mundo junto. 1, 2, 3 e... Amém! E foi Obrigado, isso, gente, a nossa dinâmica, tá? Gente, agora teremos as apresentações do visitante, que é o quê? A gente vai querer saber quem é visitante na nossa igreja. Então, a gente quer saber quais são as igrejas que estão aqui. Por exemplo, eu sei que tem... Como é?
Tamarineira. Quem é de Tamarineira? Quem é... Como é? Ao 13 de maio. Eu acho que é São Lourenço da Mata. É Jabotão. Jabotão. Não é São vizinho? Lourenço, já falei? Já falei. Pacheco. Assembleia de Deus. Jordão. Tá faltando mais alguma, gente? Nazaré. Cavaleiro! Nazaré. Ah, Nazaré. Nazaré, minha gente. Loteamento! Falta qual? Upina. Enfim, Cavaleiro, né, minha gente? Cadê? Foi isso. Agora, Sejam bem-vindos. sejam bem-vindos. Voltem mais, por favor. Deixa eu ver agora. Meu Deus. Teremos a oração pelo pregador. Quem seria, meu Deus? Milena. Milena. Venha, Milena. Foi muito planejada a minha oração agora, né? Que seria eu. Irmãos, vamos ficar de pé? Será uma pregadora da tarde. Eita, esqueceram. Ia ser Afogados. Falaram agora, rapaz. Falou? Estão dizendo que falou, aí eu já não sei. Ouro Preto. Ouro Preto. Tá vendo? Alguém registrou aí as igrejas todas? Não sei, né? A gente vê depois. Queria convidar a Júlia para vir aqui à frente. Júlia vai ser a nossa pregadora da noite, né? Fiquem bastante atentos, né? Júlia é a presidente da FEUAC, faz parte da ISA, do 13 de maio. E queria que você estendesse a sua mão em direção daqui da Júlia e vamos orar por ela, né? Interceda por ela. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és bom. Tua misericórdia nos acompanha todos os dias, Jesus. Obrigada porque estamos aqui nessa casa, o Senhor está cuidando de nós e falando aos nossos corações. Obrigada porque o Senhor tem trazido a alegria de Te servir, ó Deus, o reconhecimento de que não há outro lugar a não ser a Tua casa, aos Teus pés, como um santo lugar. Te pedimos agora e Te apresentamos a vida de Júlia, Senhor. Usa a Tua serva como instrumento em Tuas mãos, Senhor. Que o Senhor fale através dela o que precisamos ouvir. Nos dá atenção, Senhor, não deixe que a gente se distraia e que possamos realmente estar sensíveis à Tua voz, Jesus. Derrama da Tua unção, da Tua bênção sobre a vida de Júlia e fala através dela, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. E mais feliz ainda em saber que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Amém. Que amém fraco, mas vocês estão felizes? Amém? Amém. Então, em reverência, eu peço que vocês abram a Bíblia, se levantem, né? Em referência à palavra. E a gente vai abrir no texto de Romanos 8. Romanos 8, do versículo 26 ao 39. Faremos a leitura agora. Todos abriram, amém? Misericórdia, ainda falaram aqui, então vamos esperar. Amém? Amém. A intercessão do Espírito. Também o Espírito, semelhantemente, assiste nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. As provas e as certezas do amor de Deus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma pausa aí. Vocês estão vendo que o versículo 37 é o nosso versículo tema. Então, vou pedir para a gente repetir junto agora o versículo 37, ok? 1, 2, 3 e... Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos. Então, eu escolhi esse texto justamente por ter o nosso versículo tema. E daí, antes de explicar a mensagem, eu vou explicar um pouco sobre o livro de Romanos. O livro de Romanos, para mim, sempre me marcou muito, desde menor, porque era um dos meus livros preferidos, porque fala da história de Paulo, né? Para quem não sabe, Paulo se chamava antes de Saulo, e quando ele teve um encontro com Deus, ele passou a se chamar de Paulo. Ele passou de ser perseguidor para ser perseguido pelo amor de Cristo. Antes ele perseguia os cristãos, e daí, depois do seu encontro, ele começou a viver totalmente para Deus. E daí ele escreve essa carta quando ele estava em Éfeso, e sai de Éfeso para ir para Jerusalém, para daí levar a oferta para o pessoal de lá. E é quando ele começa a escrever a carta de Romanos. No livro de Romanos, ele mostra que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, mas também que a gente é justificado pela fé, e também fala muito sobre a graça. Nesse texto, principalmente, ele fala sobre as provas e a certeza do amor de Deus. E é o que a gente vai ver agora. Então, eu vou enfatizar algumas das razões por nós sermos mais que vencedores por meio de Cristo. Amém? Vocês são mais que vencedores por meio daquele que os amou? Amém. Então, a nossa primeira razão é que nós somos mais que vencedores porque o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, que é como fala no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com os gemidos inexprimíveis. Então, você não é mais que vencedor só porque você é forte. Muito pelo contrário. Nós somos mais que vencedores porque nós somos fracos, mas o Espírito Santo nos assiste. E aí nós encontramos a nossa força que está em Deus. Nós somos fracos por quê? É isso que a gente vai aprender. Quando a gente começa a se aprofundar na palavra, a gente começa a olhar para nós e perceber que nós somos pó. Somos nada sem Jesus. E é curioso a gente falar isso no dia de hoje, falar que a gente é fraco, recebendo da mídia vídeos, rios, podcasts que nos falam sobre autoajuda, que você consegue sozinho, que você é autossuficiente. E se a gente parar para ver, isso meio que vai contra a Bíblia, porque a gente é totalmente dependente de Deus, amém? Eu sou totalmente dependente de Deus, como vocês também são. E é isso que o mundo hoje em dia tenta mostrar, como se a gente não precisasse de Deus, como se a gente se bastasse. E daí, outro motivo também para nós sermos fracos é porque o texto diz que não sabemos orar como convém. E daí eu venho falar para os irmãos da importância da oração. Lá na igreja, na sala da EBD, eu sempre falo para os meninos a importância da gente orar, que é uma arma que a gente tem muito forte e que a gente não tem usado. Falo isso principalmente para os adolescentes, para nós sermos adolescentes mais íntimos de Deus, tendo conversa com Ele, tendo esse privilégio, mas também falo para os demais irmãos. Na última reunião, eu combinei com o pessoal que estava lá de fazer um jejum, intercedendo para o culto de hoje, e daí a gente consegue ficar mais sensível à voz de Deus. Então é muito importante que a gente saiba orar, saiba conseguir falar com Deus, porque é Ele que nos escuta.
E daí o texto diz que o Espírito Santo é que intercede por nós. No versículo 27, fala: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Então você, que é mais que vencedor, você que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador, já tem o Espírito Santo habitando em você. Então é Ele que intercede por nós. E a gente tem esse livre acesso com o Pai, que antigamente as pessoas não tinham. A gente tem hoje em dia, porque o véu foi rasgado e hoje a gente pode falar com Deus diretamente. E que rico privilégio. E é esse privilégio que a gente tem deixado muitas vezes de lado. E isso muitas vezes é que não nos leva a ter intimidade com Deus. O nosso próximo ponto é: somos mais que vencedores porque Deus trabalha por nós. No versículo 28, acompanhe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênio entre muitos irmãos. Então, eu já li várias vezes esse texto na minha infância e não entendia a real o que o texto queria dizer. O texto diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não é só no momento de alegria, de festa, que coopera para o nosso bem. Isso inclui momento de angústia, de tristeza, de confusão. E daí a gente tem isso de, às vezes, questionar a Deus. E aí, quando a gente erra. Mas como assim na Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o meu bem, mas eu já tive momentos tristes. Deus já permitiu que tal situação ruim acontecesse na minha vida. E é aí que a gente erra. A gente tem esse costume de perguntar a Deus, em vez de conversar com Ele mudando a história. Eu aprendi quando eu estava em um momento de dificuldade lá em casa, estava me sentindo mal, e em vez de eu perguntar o porquê da coisa, minha mãe me ensinou a falar com Deus para Ele me ensinar o porquê daquilo está acontecendo e para quê Ele quer que eu cresça naquela situação. E daí a nossa oração tem que ser: eis-me aqui, Senhor, teu servo, tua serva te ouve. O que o Senhor quer me ensinar com essa situação? A gente esquece que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E daí isso é momento de enfermidade, de tristeza. Eu já cheguei a me perguntar muitas vezes, Senhor, o porquê da situação. Foi quando eu aprendi que eu tinha que perguntar o para que Ele colocou na minha vida e como Ele quer que eu cresça naquilo. E daí, beleza, para ser mais específica, eu tive vários problemas já com o meu pai e eu precisava perdoar. Eu sabia que no meu coração eu tinha que perdoar. E eu perguntava, mas como? Eu cheguei a perguntar para o meu pastor, mas como eu vou perdoar alguém que dia após dia erra comigo? Daí eu perguntei no secreto com o Senhor, né? Senhor, como é que me ajuda a perdoar meu pai? Porque eu sei que eu preciso perdoar. E daí eu olhei para mim, quando eu vi que eu também errava dia após dia com Cristo, e Ele morreu para salvar os meus pecados, Ele me perdoa quando eu me arrependo. E daí eu comecei a entender que eu tinha que perdoar Ele. Então, nesse momento de dificuldade que eu passei com meu pai, eu fiquei muito triste, mas não entendi o porquê de tal situação, porque quando pequena eu nunca esperava que aquela coisa fosse acontecer comigo. Daí eu disse, não, vou aprender a esperar no Senhor, e daí eu entendi. Senhor, me mostra, me fortalece, para que eu possa passar por essa situação curada e conseguindo perdoar. Daí eu consegui perdoar somente pela graça de Deus. Mas depois de um tempo, eu comecei a encontrar muitas pessoas com situação semelhante à minha. E eu ficava, Senhor, mas novamente, pessoas com a mesma situação vindo ao meu encontro. Será que é para relembrar aquilo? E daí não. Eu passei por aquilo, o Senhor me curou, mas para eu poder testemunhar do amor e da graça dEle. Testemunhar o que Ele fez na minha vida. E daí com pessoas, Deus coloca pessoas em nossa vida para que a gente também possa ensinar elas e também aprender com elas. Como Ele também coloca em nossa vida situações para que a gente possa aprender e ali ser moldado. E ali a cada dia aprender a ser mais parecido com Ele. Entendem? Então, não sei se no momento você está passando por alguma situação difícil, algum momento de tribulação, ou já se perguntou. Mas a gente nunca deve questionar a Deus o porquê das coisas. Se nós temos Ele como o Senhor e Salvador, nós somos mais que vencedores por meio dEle. E por meio de quê? Do seu amor. E daí a gente tem esquecido do amor dEle, que é a graça imensurável em nossa vida. E daí, por conta disso, a gente tem que aprender que tudo, seja um momento difícil, o que for, tem propósito. A gente tem que lembrar que tudo tem propósito na nossa vida e que Deus vê cada detalhe.
Então, a gente tem que lembrar que cada acontecimento que acontece na nossa vida é porque Deus está trabalhando. Deus não quer somente te levar para a glória, mas também te fazer parecido com o Rei da Glória, semelhante à imagem dele. E daí vai ter momentos, sim, de dificuldade. Deus não falou que a gente não teria dificuldades aqui na Terra, mas a gente tem que saber aprender a lidar. Não por nossa força, porque, como eu falei no início, somos fracos, mas pela graça de Deus, se entregando e se enchendo dele. E daí o texto diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então já está predestinado, nós fomos escolhidos. Então, por mais que você agora, no momento de dificuldade, não esteja vendo, não esteja sentindo isso, Deus está trabalhando. Não é necessário a gente ver. A gente, eu, você, não precisamos entender o porquê das coisas, mas sim realmente nos render ao Rei da Glória, que é o Senhor. Ele sabe o porquê de cada coisa na nossa vida, nós temos somente que aceitar e aprender a servir Ele, independente da situação. Amém? No versículo 30, a gente vai ver que nós somos mais que vencedores, porque o que Deus planejou para a sua vida vai acontecer. Amém? Então, Ele nos escolheu muito antes. Então, antes de nós nascermos, no início da nossa vida, no fim da nossa vida, está tudo escrito. Ele já sabe o que vai acontecer. Então, não adianta a gente ficar se perguntando o porquê das coisas, se já está escrito. Vou ler o versículo 30 com vocês. E aos que predestinou, a estes também o chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, muitas vezes a gente não pode saber o que vai acontecer em tal situação. Muitas vezes a gente olha em nossa volta e só vê, às vezes, coisa ruim. Não tem um coração grato. Não, a gente olha para o lado e como você é grato se está acontecendo isso, se isso tem me entristecido. E daí a gente está olhando de forma errada. Porque, independente da situação, tudo já está escrito. Ele sabe porque cada pessoa está passando por cada necessidade. O meu fardo eu consigo sustentar porque Cristo falou que não me daria um fardo maior do que eu pudesse sustentar. Então a gente pensa assim, olha, não, eu não vou aguentar essa situação comigo. Mas Deus sabe porque colocou. E é isso que eu quero que vocês entendam. A gente é mais que vencedores, beleza, mas até no momento ruim, até no momento de aflição. O crente não deve estar, eu estava conversando com a mãe esses dias, que o crente não deve estar se lamentando. Ah, aconteceu coisa ruim, não. O crente tem que aprender a ser grato. Porque eu tive que aprender isso com minha amiga, que estava passando pela mesma situação que eu. E eu parei para pensar, o pastor Paulo da minha igreja falou, e o que tem de diferente na sua história e na dela? É muito parecido, sim, mas o que tem de diferente entre vocês duas? E eu fiquei pensando, eu era crente, eu era convertida em Cristo Jesus e tinha certeza disso, ela não. Isso não muda tudo? Muda tudo, a ótica da situação. Eu tenho Jesus, ela não. Por mais que a situação seja semelhante, é muito diferente. O nosso fardo, Cristo carregou. Os nossos pecados, Ele morreu na cruz para nos limpar de todo o pecado. Então, nós somos justificados. Então, Ele chamou cada um. Não foi você que escolheu a Deus. Ele te chamou. Então, Ele sabe a função aqui de cada um. Amém? Então, há uns anos atrás, eu vinha pensando, Senhor, o Senhor me chamou para quê? E eu sempre orava para tentar saber o meu dom espiritual, né? A gente fica curioso, na minha época que eu queria me batizar. Aí eu, Senhor, qual é o meu dom? Mas muitas vezes, Deus já nos dá dica e a gente fica, né, nessa. E essa semana eu estava lembrando, eu disse, mãe, eu vou pregar no sábado. Aí eu lembrei, estava no meu quarto, olhei assim, aí era aqui que quando eu tinha 5, 4 anos, eu colocava as Barbies, as bonecas de pelúcia e pregava para as bonecas. Aí eu, gente, a Júlia de 5 anos está diferente, né? Vai pregar, agora é para pessoas. E daí a gente começa a perceber, Deus muitas vezes nos mostra os nossos dons, a gente não quer abrir para usar os nossos dons e talentos para poder servi-lo. E é o que eu pergunto para vocês, o que falta? Você está no lugar, na hora certa, Deus chamou cada um aqui para estar aqui presente hoje. E o que falta para a gente poder servir a Jesus com nossos dons e talentos? Não é preciso eu pregar, não é preciso eu saber cantar, mas servir a Ele de forma sincera e de coração. Então, Deus te chamou aqui sabendo de cada problema seu. Mas talvez você veio hoje para cá confuso,
Não sei o que se passa na cabeça de cada um, mas eu quero dar a vocês a motivação para começar hoje. Então, ele não está esperando, mas eu sou muito nova, eu já sou muito velho. Ele está te chamando hoje para servir de coração. Amém? Então, versículo 31, nosso próximo ponto. Nós somos mais que vencedores porque Deus é nosso defensor. Vou ler com vocês o 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se o Deus é por nós, quem será contra nós? Então, aqui a gente pergunta, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? O amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, não há quem tente contra Deus e prevaleça, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano. E a gente serve a esse Deus soberano, amém? Servimos a Ele. E por que muitas vezes nós tememos quando chega alguma situação difícil, algum problema, alguma acusação contra nós? Nós somos eleitos de Deus. A gente não confia nele, sabe que aquela situação ele está passando ali porque ele permitiu. Então muitas vezes nos falta a fé. E esse texto vem para poder nos consolar e nos dar ânimo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nosso próximo ponto é o 32. Somos mais que vencedores porque Deus já te deu a maior prova de amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então ele já nos deu a prova de amor. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Então, que amor é esse? É uma graça realmente incalculável, como diz a música. Você olha para você, eu sou um pecador, peco dia após dia com Deus, e Ele me amou tanto que se entregou na cruz. E hoje eu sou livre do pecado, mesmo sendo pecador, mesmo errando ainda dia após dia com Ele. Mas quando eu entrego minha vida a Ele, Ele que justifica. Ele que justifica de qualquer coisa. E por meio da fé, não por obras, como a gente vê em Romanos, quem estudou depois. Mas é Ele quem nos justifica. Ele já nos deu a maior prova de amor. Então eu falo para você hoje. Nunca duvide do amor de Deus para contigo. Muitas vezes o diabo coloca setas na nossa mente, na nossa casa, para nos falar que a gente não é amado, seja por Deus ou por pessoas. Mas por pessoas eu não posso dizer. Mas eu te garanto que por Deus você já é muito, muito amado. E você não precisou fazer nada por isso. Foi de graça. Foi de forma imerecida. Ele já te ama como ninguém vai amar. Então, antes mesmo da gente nascer, Deus já nos escolheu, já sabe toda a nossa história e nos amou primeiro. Então, o amor nos amou. Vocês entendem isso? Então, não é o que um dia alguém disse a você. Você continua sendo filha amada. Não é o que você faz. Você pode se sentir o maior pecador, mas Deus continua te amando. E daí, quando a gente se arrepende e vai de braços abertos com Deus, Ele está lá para nos receber, de forma totalmente graciosa. E não tem como se emocionar falando sobre o amor de Deus, porque muitas vezes é o que nos sustenta. Então, em momentos de muita dificuldade, que alguém já chegou e disse, Júlia, como tu conseguiu passar por isso? Nessa idade, como tu suporta isso? Como tu consegue administrar teu tempo e fazer isso? A única resposta é Deus. Foi quando as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a ver os propósitos de Deus, quando eu comecei a me permitir viver para Ele. Beleza, eu fui criada na igreja desde sempre, mas a partir do momento que eu disse, não, peraí, eu tenho um propósito. Eu vou viver e realmente entregar minha vida a Ele. E começar a viver em cada detalhe, entregando meu dia, minha vida, meus pensamentos, todas as áreas da minha vida. E é aí que as coisas começam a acontecer. Então faça esse teste, se você ainda não entregou todas as áreas da sua vida a Deus. Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar, não negocie o secreto. Que secreto? O seu momento com Deus. Mas eu vou para muitos cultos, eu escuto muitos louvores, Júlia. Eu escuto pregações. Mas o seu momento de ler a palavra e conversar com o Pai. Conversar suas angústias. Sim, Ele conhece e nos sonda. Mas às vezes é preciso que a gente converse com Ele e fale, Senhor, meus anseios são esses. Eu temo isso, eu sinto isso. Ou muitas vezes aquele momento de frieza espiritual. Quem já passou por frieza espiritual aqui? Eu já. É algo que todos nós já passamos. E muitas vezes a gente fica acomodado, não é? Eu nunca mais li a Bíblia, nunca mais orei, nunca mais falei com Deus. Mas também fica nessa, não muda, não tem atitude. Então, se você está aqui hoje e está assim, se sente assim, volte ao Pai. Ele sente com certeza saudades de conversar com você.
E só para Ele você pode falar todas as suas angústias e situações, porque Ele já sabe o que vai acontecer depois. É Ele quem te fortalece. Amém? O próximo ponto é o versículo 33. Nós somos mais que vencedores, porque Ele nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por alguma audiência, algo assim, mas com certeza alguém já acusou de vocês de algo que vocês não fizeram. É verdade? E daí a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Justificar, né? Provar que não fez, a todo custo. Não, mas eu não fiz isso. Até por questão de justiça mesmo, né? Querer mostrar ali justiça. Não, eu não fiz isso. Mas eu quero mostrar que eu não fiz. E daí a gente se esquece que a gente já é justificado por Deus. Beleza, você mostrou que não fez. Mas você antes teve uma vida de passado sem Deus. Depois você se converteu e teve uma mudança de vida. Muitas vezes não vem acusadores de antes falar, não, mas você era assim, você era assado. Fulano não mudou não, continua a mesma coisa, tenho certeza que é só fingimento. Começa a acusar de coisas do seu passado, quando você ainda não era justificado por Deus. Mas hoje em dia você é justificado, porque você aceitou ser filho de Deus, você aceitou entregar sua vida a Ele. E Ele é quem nos justifica. Então Ele conhece o coração de cada um. A primeira conselho que eu dou para vocês, que foi o que me deram quando eu passei por uma situação assim, foi orar pela pessoa, orar pela situação, mas também testemunhar com o nosso agir. Porque tem situações na nossa vida que diz, ah não, Júlia fez isso. Mas quem me conhece, não precisa nem me conhecer de verdade. Se vê de longe, sabe, não, Júlia, eu acho que ela não faria isso. Mas por quê? Pelo nosso testemunho. E quantas vezes a gente tem negado a Deus pelo nosso testemunho? No nosso jeito de falar, no jeito de agir, seja na escola, faculdade, trabalho, onde quer que seja. A gente muitas vezes não tem verdadeiramente testemunhado o amor de Deus e nossa mudança de vida. E é isso que a gente quer de nós. Você é mais que vencedor, prove isso também nas suas atitudes. Tanto no seu secreto, sem ninguém precisar ver, mas também para as pessoas, para ali ela possa ver diferença. Quando eu estava passando por esse momento de dificuldade, eu conheci um grupo de amigas quando eu entrei no ensino médio, e eu vi muitas pessoas com a mesma situação que eu. Até cheguei e conversei com manhã, no meu grupo de amigas, todas com a mesma situação, com o pai. E ali eu já tinha aprendido a perdoar, mas eu era a única cristã ali. Então, meu papel era fazer o quê? Testemunhar o que eu também vivi. Então, naquele meio, elas podiam ver diferença. Não, eu também vivi isso com meu pai, mas por que Júlia conseguiu perdoar e fazer isso? É o momento certo de você dizer que foi somente por Deus. Não pelas minhas forças, porque eu e você somos fracos, mas por Deus. E tem um momento que a gente olha assim, eu conversando com manhã, vira e começa a pensar, se não fosse Deus, onde é que a gente estaria agora? Onde você estaria agora? Começa a pensar assim, ser mais grato, né, pelas situações. Se não fosse Deus, quem seria você? E aí eu trago essa reflexão para a gente. O próximo ponto Deus não passou por cima do seu pecado. Beleza, a gente aprendeu que a gente é justificado, que Deus nos limpou de todo o pecado. Mas Ele não precisou passar pelo cima dos nossos pecados para que a gente possa, beleza, Deus já me perdoou, então vou continuar pecando. Isso é certo? Não. Eu tenho que estar sempre em mudança de vida, em santificação, para assim ter uma intimidade maior com o Pai. Então eu não sou mais escrava do pecado, mas eu tenho que entregar minha vida a Deus. Então, se eu peco, isso diferencia o quê? Deus não vai deixar de me amar porque eu pequei, mas quebra a minha comunhão com o Pai. Como a gente vai entrar no lugar santo dos santos, em contato com o Senhor, pecando, em pecado? Então, a gente tem que se arrepender. E daí, quando a gente aprende a se arrepender dos nossos pecados, tem mudança de vida. Os meninos na EBD uma vez me perguntaram, uma aluna, e falou, mas Júlia, eu não consigo ter intimidade com Deus. Eu já tentei de tudo, mas não consigo sentir o Senhor assim, perto. E daí eu perguntei, você não tem nenhum pecado de estimação, que você está ali tão entranhado no pecado e não sabe, já nem sente mais aquele incômodo por estar pecando? Isso, ela começou a pensar, eu disse, ore por isso. Não porque eu não quero que você fale, mas ore por isso. E uma oração que mudou muito minha vida foi quando eu falei, Senhor, me mostra onde eu estou errando e eu não vi. Abre meus olhos para poder ver onde eu estou errando e que assim eu possa mudar.
Porque muitas vezes a gente está pecando tanto naquilo que não percebe mais. Eu vi agora da conversa que eu tive com o Cauã, foi bom tu rir agora para lembrar da conversa. Que a gente estava conversando sobre isso, sobre crescer em intimidade com o Senhor e sobre justamente pecado de estimação. E daí a gente tem que quebrar esses costumes para poder viver em santidade com o Senhor, viver ali realmente para Ele. E daí, uma coisa que eu também falei na última reunião que a gente teve da federação foi como começar essa mudança de vida. Acabei de acordar, vou falar com o Senhor, entregar o meu dia a Ele. Senhor, te entrego o meu dia, o meu pensar, o meu falar, que o Senhor possa fazer morada em mim para que assim eu possa viver pelo Teu Santo Espírito. E daí começar realmente a entregar seu dia e tudo que você for fazer. Daí você vai perceber verdadeiramente a diferença ali no seu dia. Próximo ponto. O versículo 35. Nada nos separará do amor de Deus. Vou ler com vocês. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas as coisas, porém, vou pedir para vocês restarem de novo, 37, todo mundo junto. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que todo mundo frise bem esse versículo. No final da pregação, eu vou perguntar de novo, tá bom? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, aqui o texto diz que nada poderá nos separar. Então, independente do tamanho da dificuldade que você esteja passando, o tamanho da tribulação, seja a altura, seja a tribulação, seja até mesmo morte, aqui a gente vê, nada vai nos separar do amor de Deus. E a nossa mente humana nunca vai conseguir entender o quão grande é o amor de Deus para conosco. E daí, quando a gente começa a entender isso, tudo na nossa vida começa a ter propósito. Então, qual é a nossa diferença de alguém para o mundo que passa pelas mesmas dificuldades que eu? A minha visão com certeza é diferente, porque eu vejo propósito em tudo, eu vejo o trabalhar de Deus em tudo, diferente da que ainda não tem a Cristo. Então ali a pessoa pode estar vendo somente a morte e não vê mais sentido de viver. Mas a gente sabe que a nossa vida não se baseia só aqui. A nossa vida é muito eterna. E a gente vai viver com o Rei da Glória nos céus. Então a gente sabe que a vida não é aqui, a vida é muito além. E por isso que a gente vive passando por cada tribulação. E essa é a nossa diferença das pessoas do mundo. Então, o próximo ponto é o 38 e 39, que eu vou reler de novo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, temos uma certeza inabalável de que Cristo sempre vai estar conosco. É claro, sim, que a gente às vezes tem momentos de que, poxa, eu nunca mais senti Deus falar comigo, ou nunca mais senti assim a presença de Deus. Muitas vezes a gente está vivendo num mundo em que eles procuram muito só o sentir, o se emocionar, o se arrepiar, cantando algum louvor, lendo a palavra. Mas a gente esquece que Deus vai estar presente de qualquer forma. Então, não é porque eu estou lendo e não senti um arrepio que Deus não está presente. Ele está. Ele conhece o coração de cada um, se você está fazendo aquilo por sua vontade ou não. Então, quando a gente olha para a gente mesmo e começa a ver, poxa, sem Deus eu realmente não seria nada. Então, qual é a nossa segurança? Que somos salvos em Cristo Jesus. Lembrando, tudo que eu falei aqui, a gente é mais que vencedor por meio daquele que nos amou, mas quando a gente entrega a nossa vida a Ele. Não sei se todo mundo aqui que está presente tem o Senhor como o Senhor e Salvador de sua vida. Mas essa promessa de vida eterna e de presença de Deus em qualquer situação é para quem já é filho dele. Então você que não é, o que está esperando para entregar a vida a quem melhor pode cuidar dela? Porque minha vida, para mim que já sou convertida, está entregue na mão de Deus. Não está o Léo. Deus sabe o porquê das situações em minha vida e tem me moldado para isso. Como também para quem é filho e filha de Deus. Amém?
O próximo ponto é que tudo é sobre Ele, tudo é por Ele, e por meio dEle e para Ele. Quando a gente tem mudança de vida, a gente começa a ver Deus em tudo. Seja na tristeza, na alegria, na dificuldade, no que for. Numa perda de ônibus, você fica, não, graças a Deus. Muitas vezes a gente olha difícil, poxa, perdi o ônibus, velho, e agora? Como é que eu vou chegar? Eu marquei com fulano. Mas muitas vezes é Deus nos livrando. Então a gente tem que aprender que muitas vezes até o não de Deus a gente tem que se alegrar. Então tudo é livramento. Eu acho que na vida do crente nada é coincidência. A gente fala, não, foi coincidência. Ó, que sorte. Não. Deus tem um cuidado conosco. Então, em cada detalhe, Deus tem nos livrado de muito. E a gente muitas vezes não é grato nem por isso. Então a nossa oração tem que ser, Senhor, me dá um coração grato, que eu possa ser mais grato pelo teu amor, realmente ter mudança de vida e mostrar também que eu sou mais que vencedora. Muitas vezes nós crentes temos nosso momento de dificuldade, de tristeza, quando perdemos algum parente ou acontece algo que a gente não esperava. Mas a gente tem que olhar com os olhos da fé e saber que teve propósito e ser forte em meio a qualquer situação. A gente não deve estar se lamentando. Se eu fosse me lamentar pelas coisas ruins que tivessem acontecido, eu não estaria aqui hoje. Outra coisa também que eu esqueci de falar, eu lembrei agora, a gente tem que aprender, principalmente adolescentes, a organizar o nosso tempo. Muitas vezes a gente não tem tido intimidade com Deus porque a gente tem negado estar no secreto com Ele, ter aumento de palavra e de oração com Ele também. E daí, como organizar o tempo? Muitas vezes a gente tem negado viver uma vida para Deus. E se eu contar para vocês que antes de estar aqui hoje como presidente da FEUAC, eu neguei o convite. Não como presidente, mas como presidente da UAC e da minha igreja. Por quê? O meu outro líder, que não está aqui ainda, Henrique, ele falou, Júlia, tu não quer não ser presidente da UAC lá da igreja? Aí eu, primo, eu acho que não vai dar certo, porque eu tenho integral, eu pego de 7 até às 5 da tarde. Fora o integral, ainda tem um curso para o Enem, eu ainda tenho que estudar para o Enem, não vou conseguir administrar, é muita coisa. E daí, beleza, passou o domingo, eu comecei a me aquietar com aquilo. E comecei a orar, né? Para que se fosse Deus mostrar de alguma forma. Daí teve um encontro de adolescentes, que acho que a maioria aqui estava presente, onde foi formado mesmo a federação. E daí o pastor me chamou. Em um dia antes eu tinha recebido a confirmação de que eu tinha que estar. E eu fui. Aceitei ser como o aqui da igreja. Depois teve a reunião em Sirigi e Deus foi me confirmando de outras formas. E hoje eu estou aqui como presidente. Não por glória para mim. Óbvio que não, somente pela misericórdia de Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Muitas vezes a gente não tem olhado confiando em Deus, no que Ele tem para a gente. A gente tem negado o que Deus tem. Não vai deixar de acontecer só porque você está atrasando, tá? Só para deixar claro. Então, você está atrasando o seu chamado. Muitas vezes Deus tem incomodado e falando com você, mas não vai deixar de acontecer. Deus só está esperando você se posicionar. Negligenciar o que você muitas vezes quer. Você sabe, a gente sabe quando está errando. Ou quando está entrando em algum caminho que Deus não queria para a gente, ou aceitando alguma oportunidade que não era para a gente aceitar. A gente se sente incomodado. Então, hoje, o que coloque na balança? O que vale mais? Os nossos prazeres aqui ou uma vida eterna com o Senhor? Porque na hora do juízo Ele vai cobrar o que Ele chamou cada um aqui para fazer. Jamile, Pedro, Esté, Daniel, Cauã, cada um aqui tem um chamado. Será que você tem realmente negado ou tem feito mesmo o que Deus te chamou para fazer? Amém? Então, muitas vezes por a gente deixar de se aprofundar nessa palavra aqui de Deus, a gente tem se aprofundado em outras coisas. Então, o culto é de adolescentes, não vou falar mais para vocês que estão aqui. Escutem. O melhor momento para a gente entregar a nossa vida a Deus é agora. Já chegaram, um irmão mais novo chegou para mim e disse que não sabia o porquê não tinha entregado a vida antes. Ele entregou a vida ao Senhor no mesmo ano em que ele faleceu. Esse rapaz da nossa igreja, o irmão Moisés. E daí, antes dele falecer, eu fiquei pensando, ainda mais quando ele faleceu, eu fiquei, poxa, o desejo do irmão Moisés era ter entregue a vida antes a Cristo para viver a adolescência com o Senhor. E um ano antes dele falecer, ele entregou. E agora, eu mais nova, tendo a oportunidade de poder entregar a minha vida a Deus de nova. E é o que eu penso a vocês, coloquem na balança. O que vale mais? Então, negocie, tire do pensamento, do coração de vocês, relacionamentos, amizades que vocês sabem que vão lhe afastar de Jesus. Situações, amizades ou vídeos, sei lá, que vocês vejam que sabem que ali pode tirar o seu tempo que você poderia estar investindo em Cristo.
Ó, eu não estou falando que vai ser fácil, porque eu também já passei por momentos assim, de negociar pessoas e relações, mas a gente tem que colocar na balança o que vale mais. A vida não é aqui. Nenhuma glória que ainda vai ser revelada se compara com o que está por vir. Vocês entendem isso? Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma vida para Deus, a gente tem que realmente entregar a ela, seja em tudo. E o que a gente tem que fazer de melhor é desfrutar realmente uma vida com Deus. Amém? Então, eu peço para que vocês agora fechem os olhos e de coração se entregue a Deus, converse. Tenha seu momento agora com Deus. Peça perdão pelos seus pecados, o que você tem feito, que não agrada a Deus e você sabe. Vou orar por nós agora. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de poder estar aqui hoje. Eu não conheço cada um aqui, mas o Senhor sonda e conhece o coração de cada um, Pai. Coloca o desejo de te buscar cada vez mais no coração aqui de cada um. Que nós possamos aprender, Senhor, a negar o que não te agrada, a entregar realmente nossa vida a Ti. Senhor, o Senhor sabe o que tem nos machucado, o que nós temos pensado, no tempo que temos perdido. Mas o Senhor tem nos chamado agora para viver o que o Senhor quer na vida aqui de cada um. Então, nos ensina, Pai, a viver pelo Teu amor. Pai, porque nós, quando estamos revestidos de Ti, tudo começa a ser mais fácil. Quando estamos sentindo a Tua presença, tudo fica mais fácil, porque o Senhor está conosco. Ter a certeza, a convicção de que o Senhor nos ama, já é muito. E nunca vamos poder pagar, Senhor, o preço de tamanho amor. Porque o Teu Filho se entregou por nós, para poder, numa cruz ali, se fazer ali pecador, para poder nos limpar de todo o pecado. E quanto gratidão nós sentimos por isso. A nossa maior forma de mostrar isso é no nosso dia a dia, te servindo e te buscando. Então, Pai, o nosso desejo é te buscar e ter prazer na Tua palavra, Pai. Não conheço como está cada adolescente aqui, mas que no momento da adolescência eles possam estar entregando toda a Ti. Que nós possamos estar negociando relacionamentos, coisas que não Te agradam e vivendo uma vida inteira para Ti, Senhor. Porque o que vale mais é sentir Tua presença. Então, te agradeço, Pai, pela palavra de hoje, por cada um que está aqui presente, Senhor. Continua cuidando, abençoando essa igreja, seja com a vida espiritual aqui de cada um, e que nós possamos estar crescendo para a honra e glória do Teu nome. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Muito obrigado pela salvação, por poder ser livre do pecado. Muito obrigado porque nos permitiu viver coisas maravilhosas e ainda é o que vamos viver. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos ama. É isso que eu te peço e te agradeço, Paizinho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora eu queria estar convidando o Ministério de Louvor. Amém, né? A música que nós vamos cantar, ela fala justamente sobre essa entrega que tanto foi falado essa tarde, né? Ela fala que nós não vamos negociar nossa salvação, nós não vamos negociar as nossas vidas por nada que o mundo possa oferecer. E mesmo em meio ao deserto, que não é um lugar de ficada para o cristão, no deserto é um lugar de passagem, é um lugar que o cristão ele passa, todo cristão ele tem que passar, porque é no deserto que a gente vai ser moldado e através desse molde nós seremos aprovados por Deus. Então, vamos ficar de pé e feche seus olhos. E nós vamos declarar agora que te adorar, Senhor, é o que nos sustenta de pé.
Como falou aqui, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. E a música fala justamente que nós não vamos perder guerra alguma, porque aquele que está conosco é maior do que qualquer guerra, qualquer luta que nós possamos travar durante nossos dia a dia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Te adorar é o que sustenta-me. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei pelas tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Pode sentar.
Bom, encerrando o momento do louvor, agora teremos a palavra da diretoria, que será com Júlia, a presidente da diretoria. Graça e paz. Eu quero agradecer, né, a oportunidade que a Igreja de Cavaleiro deu para a gente poder fazer o culto aqui, realizar o culto para a honra e glória de Deus. Agradecer a cada uma, a cada igreja que se dispôs em poder vir aqui, cada igreja que ajudou. Agradecer também em nome da diretoria. E falando diretoria, vem diretoria. Agradecer em nome da diretoria, a FEMEC, que nos ajudou muito, em cada detalhe do culto também, participou junto conosco de várias reuniões também para o que fosse acontecer hoje. Ao pastor Paulo Santana e a irmã Adélia também, que são os nossos conselheiros. E vamos apresentar cada uma diretoria, né? Meu nome é Júlia, sou da 13 de maio e sou a presidente. Meu nome é Daniel Victor, sou da ISC de Nazaré da Mata, tenho 16 anos e sou o primeiro tesoureiro da FEUAC. Meu nome é Júlia Caroline, sou daqui da ISC Cavaleiro, tenho 14 anos e sou a primeira secretária da federação. Olá, meu nome é Jamile, eu sou da ISC Tamarineira e sou a segunda secretária da FEUAC. Meu nome é Pedro Vinícius, eu sou da ISC Pina e eu sou vice-presidente da FEUAC. E também tem a nossa segunda tesoureira, que é Mariana. Porém, a irmã dela está com catapora, ela pediu para a gente também orar por ela, mas ela disse que estava orando em casa e não conseguiu vir. Mas ela também é da igreja de Tamarineira. Agora, eu gostaria de chamar o pastor Paulo Santana e o pastor Sérgio para estar encerrando o nosso culto com uma oração. O pastor Paulo Santana vai orar e o pastor Sérgio vai dar a bênção apostólica. E aí, quem é que manda? Quem manda é a presidente. Eu pedi para Sérgio orar e eu dar a bênção, mas a presidente é que manda, né? Então a gente vai orar e Sérgio vai dar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, irmão? Vamos encerrar o nosso culto com essa oração. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa tarde, início de noite. Nós queremos Te louvar pela vida de cada igreja, de cada pessoa que aqui está, cada irmão. Nós Te louvamos pela vida da FEUAC, que nós vemos o Seu trabalho, que o Senhor possa estar abençoando esses jovens, esses adolescentes, que o Teu nome seja glorificado através deles, que eles possam, Senhor, ministrar cada vez mais a Tua palavra e tudo quanto eles fizerem tenha a Tua aprovação, tenha a bênção dos céus sobre a vida de cada um deles. Te pedimos pela igreja de Cavaleiro, pelo seu pastor Paulo Bispo, pela sua equipe, pelo Ministério de Louvor, pela Federação de Mocidade, te pedimos pelos diáconos desta igreja, pelos presbíteros oficiais, para que o Senhor possa estar usando esta igreja cada vez mais para o louvor da Tua glória. Leva-nos em paz para os nossos afazeres. Nós vamos agora para a igreja Segunda Pernambucana, aniversário ali, que o Senhor possa estar também abençoando aquele culto que vai ser realizado nesta noite. Que o Teu nome ali seja glorificado. E pedimos que o Senhor abençoe a nossa irmã Júlia, que o Senhor continue usando a Tua serva e que, ó Deus, as experiências que ela pôde passar para nós tenha realmente ficado em nossos corações e que nós possamos ter aprendido e colocar em prática aquilo que foi ministrado nesta tarde através dessa adolescente. Assim te pedimos e te rogamos essas bênçãos sobre nós, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que a graça
E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso grande Deus e eterno Pai, a comunhão, a bênção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra desde agora e para sempre. Amém. Amém. Irmãos, antes quero lembrar para vocês que já temos o nosso segundo culto, que será no dia 29 do próximo mês, na igreja de Itamarineira, às 3 horas também. E quer falar, pastor, ainda? Lembrando da cantina, então, se vocês estão com fome ou querem ajudar a FEUAC, que começou agora, né, irmãos? Temos Pix também. Estamos funcionando aqui do lado. Coxinha, R$3. Bolo, R$3. A bebida, suco ou refrigerante, R$1. E os combos também, a gente vai funcionar tudo direitinho ali. Mais algum aviso? Gente, vamos ter um sorteio. Tivemos, na verdade, eu já sorteei um número aqui. Vamos dar um brinde de um copo térmico. Chique, né? Aproveita e já bota a bebida da cantina, quem ganhar, né? Vai abençoar a FEUAC. O número sorteado foi o número 18 aqui na nossa lista. Teve o auditor, meu esposo, que viu o número. E quem está aqui no número 18 é da IEC Tamarineira, a pessoa. Quem era a Tamarineira? Jamile, o São Paulino. Foi Daniel. Vem, Daniel, pegar o seu brinde. Palmas para Daniel. Deixa eu mostrar. Olha, ele faz de conta que está numa embalagem bem linda para você. Você merece muito mais. Gente, outra coisa. Temos algumas igrejas aqui representadas, né? Quantas pessoas vieram da IEC de São Lourenço? Quantas? Vocês se contaram já? Aqui a gente não conseguiu contar. Que temos prêmio para quem trouxe mais pessoas da igreja. Difícil. Quantas pessoas também de Nazaré vieram? 7. São Lourenço, vieram quantas? 10. Mais alguém veio mais de 10? Então venham São Lourenço receber o prêmio de vocês. Mas isso não vai excluir a cantina não, se quiserem abençoar, viu? Gente, obrigada. Todos liberados para a cantina a partir de agora.